Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para mais um dia de estágio. Hoje nós vamos começar a falar sobre o quê? Sobre a enfermagem gerontológica. O que a enfermagem faz, qual que é a atuação, quais são os cuidados, as patologias. Hoje nós vamos começar falando um pouco o quê? Onde que atua a enfermagem gerontológica? Onde que vocês vão atuar? Nos asilos, onde nós vamos prestar um cuidado contínuo para os idosos internados. Onde mais que a enfermagem vai poder atuar? Vai poder atuar no centro do idoso. Tem centros, é como se fosse uma unidade para consulta específica para o paciente do idoso. Então ele vai o quê? Vai ter um atendimento multiprofissional, onde vão ver todas as necessidades desse paciente idoso. Tanto a necessidade física, vai ter atividades com fisioterapeuta, vai ter exercícios, alongamentos, vai passar com nutricionista, vai passar com oftalmologista, vai passar com equipe multiprofissional para ver o quê? Atender a necessidade dele, o que ele precisa para ter uma melhor qualidade de vida. Aonde mais que a gente pode atender o paciente idoso? Nas unidades básicas de saúde, mas aí já não é um cuidado continuado, é mais uma pré-consulta, orientações quanto à pressão, quanto ao uso de medicamentos. Também tem atenção ao idoso a nível hospitalar. Quando um idoso precisa ser internado, a gente também tem que prestar os cuidados com ele no hospital. Pessoal, outro lugar que a enfermagem pode atuar também no cuidado com o idoso é no domicílio, enfermagem home care, que é o quê? Às vezes tem uma família que tem um paciente idoso e os integrantes dessa família trabalham, não conseguem cuidar do idoso, então eles contratam o quê? Alguém da enfermagem para cuidar desse idoso na casa, no domicílio. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o quê? Sobre as alterações fisiológicas que ocorrem no paciente idoso. Por quê? Pra gente saber o quê? Alteração fisiológica ou patológica? É uma coisa que ela é esperada? O que nós vamos poder fazer de acordo com as alterações fisiológicas que esse paciente vai apresentar? Uma alteração que o paciente idoso apresenta, que é bem comum, é o quê? É a diminuição da acuidade visual. Ele vai ter uma dificuldade em enxergar, vai diminuindo a capacidade dele visual. Então já é uma alteração esperada e a gente vai ter que ter o quê? Bastante atenção, porque devido à diminuição da acuidade visual, diminuição da visão do paciente idoso, ele vai ter mais risco de quê? De apresentar quedas, de apresentar lesões, de se machucar devido a essa diminuição visual dele, tudo bem? Então, mas a gente vai ter que sempre ter uns cuidados específicos, mas eu vou falar para vocês sobre esses cuidados no terceiro dia de estágio, tá? Qual é a outra alteração esperada desse paciente idoso? É a diminuição da audição. O paciente idoso ele vai ter uma diminuição da audição dele. Então, nós vamos ter que falar um pouquinho mais firme com o paciente. Não precisa gritar, mas precisa falar um pouquinho num tom um pouco mais elevado e mais firme com o paciente. Falar mais devagar com ele, porque ele já não está escutando direito. Então, nós temos que falar mais devagar com esse paciente para ele compreender o que nós estamos falando e também ter bastante atenção, porque um paciente idoso, ele gosta muito de quê? De andar. Tem pacientes que gostam de ficar mais retraídos em casa e tem outros que gostam mais de quê? De sair andar. Então, é aí que está o perigo, sempre sair acompanhado, porque vai na rua, vai atravessar uma rua, não está enxergando direito, já também não está ouvindo. Se por um acaso ele vier atravessar uma rua e não visualizar um carro, ele também não vai escutar o carro buzinando, então ele não vai não vai reagir ao acontecimento. Então, sempre tem que sair na rua acompanhado, tá bom? Qual outra alteração do idoso? O idoso, geralmente, ele vai perdendo o quê? O apetite dele, então ele vai emagrecendo, não é qualquer coisa que ele aceita. Então, muitas das vezes, orientar os familiares, ou então a gente ter essa noção quando a gente estiver trabalhando no asilo, ele não está recusando a comida, não é por frescura, não é por, ele tá de birra, esse senhor não come. Não, é porque ele vai ter uma perda gradual do apetite dele. Então, a gente tem que sempre procurar
procurar fazer o quê? Fazer uma comida que chame atenção, uma comida mais líquida, mais molinha, um arroz mais mole, uma verdurinha mais cozida e sempre variando para poder o quê? Para poder estimular com que ele tenha apetite. Tem senhorzinhos de idade que o quê? Ele só quer coisas besteirinhas de criança, Danone, doce, por quê? Porque ele vai perdendo o apetite dele, então não é por ser chato, por frescura, é fisiologicamente normal que a pessoa de idade, ele venha o quê? Perder aquela vontade de comer, aquele estímulo de fome, então ele perde e com isso nós temos que nos preocupar, por quê? Porque é aí que ele vai apresentar uma perda de peso. Então nós temos que sempre procurar variar, dar com paciência, insistir com paciência para ele poder conseguir se alimentar e não vir a apresentar uma perca de peso. Lembrando, nessa parte da fome, ele também vai ter uma diminuição da sede, ele não vai sentir sede. Então nós temos que sempre estar hidratando esse paciente, oferecendo. Não adianta a gente querer que ele vai lá e pegue o copo d'água sozinho. Não, a gente vai ter que sempre estar oferecendo. Seu João, o senhor não tá com sede? Ai, filho, eu não tô. Ai, mas toma um golinho. Não adianta a gente querer que ele tome um copo de 300 ml, de 200 ml de uma vez. Ele não tem aquela sede que o indivíduo normal teria. E muitas das vezes até o indivíduo normal também não tem esse costume, esse hábito de beber água. Então, por isso mesmo a gente tem que oferecer com paciência a água. Ai, toma um golinho aqui, daqui 15 minutos oferece mais outro gole e assim por diante, tá? Outra alteração, a pele do paciente vai ser uma pele que ela vai ficando mais fina, mais frágil, mais ressecada. Então nós temos que ter um cuidado também com a pele dele. Por quê? Porque como a pele dele fica mais fina, mais ressecada, qualquer batidinha, qualquer tocada em alguma coisa pode fazer o quê? Lesionar aquela pele. Como ela já é uma pele que está ficando mais frágil, até as propriedades de coagulação daquele senhor, daquele paciente idoso, vão estar diminuídas. Então vai ter uma cicatrização mais demorada ainda. Então nós temos que ter um cuidado, uma preocupação com a pele. Tanto hidratando externamente com creme, quanto com a ingestão hídrica para poder o quê? Hidratar essa pele internamente, tá bom? Então, a pele mais frágil, mais seca, é fisiológico do paciente idoso, tá? Qual outra alteração do paciente idoso? Ele vai ser um paciente que ele vai ter uma dificuldade de evacuar, muitas das vezes ele pode apresentar o quê? Diminuição na frequência de evacuar, vai diminuir o quê? O movimento intestinal. Lembrando, vai ser um paciente que ele não vai se alimentar, não vai ter aquela fome que um indivíduo normal tem. Então, diminuindo a quantidade de água, de ingesta hídrica, de alimentação, de verduras, ele vai ter o intestino mais preso. Então, a gente vai ter que focar, se preocupar na alimentação e na hidratação desse paciente, tudo bem? Outra alteração fisiológica vai ser o quê? Ele vai perder massa muscular, então ele vai ser um paciente mais magro e sem massa muscular, então ele vai ser um paciente mais frágil. Por isso nós temos que ter um cuidado, uma atenção uma maior atenção com esse paciente. Não vai querer que não vamos esperar que ele tenha a agilidade, a motilidade, a movimentação como a nossa. Então temos que ter mais paciência. Vai ser um paciente o quê? Que ele vai começando a se atrofiar, porque ele vai ficando mais parado, ele não vai ter mais aquelas atividades diárias, atividades que ele realizava antes. Vai ser um paciente mais parado, então ele vai ter uma movimentação mais devagar. Tanto que nós temos que nos preocupar nessa movimentação desse paciente, estimular a andar, estimular a tomar banho de sol, tanto para hidratar a pele, quanto para quê? Para que ele não venha atrofiar, ele já vai ter uma perda gradual da musculatura dele. Se ele ficar paradinho, ele vai começando a atrofiar e a gente vai ter o quê? Vai ter mais dificuldade de cuidar desse idoso. Então, fisiologicamente, ele vai perdendo massa muscular, vai perdendo aquela mobilidade, aquela locomoção dele, aquela agilidade. Outra alteração também que é fisiológica do paciente, ele perder a densidade óssea, ou seja, um osso do indivíduo adulto é firme, é rígido, ele vai perdendo cálcio, aquele osso vai ficando o quê? Vai ficando esponjoso. Aí que vai aparecer o quê? A osteoporose, as alterações ósseas. Então é o paciente que nós temos o quê? Temos que complementar na alimentação dele uma dieta rica em cálcio. Outra alteração que o paciente pode apresentar seria o quê? Seria aquela amnésia, ele vai perdendo gradualmente
a capacidade dele de lembrança, de guardar. Ele vai apresentar o quê? Esquecimento, né? Ele vai ser um paciente que ele não vai ter muita atenção, mas isso é fisiológico, tá bom? Então ele pode ter o quê? Uma diminuição no raciocínio, diminuição na memória, diminuição da resposta. Às vezes a gente pergunta alguma coisa para esse paciente, ele tem uma dificuldade de responder até ele lembrar da resposta. Então a resposta mental dele, os sinais mentais deles vai ser o quê? Vai ser mais fraco. Por quê? Porque desde que o indivíduo nasce até ele envelhecer, ele vai perdendo neurônios. Então o indivíduo idoso, ele vai ter menos neurônios que o indivíduo adulto, do que uma criança. Então a resposta dele, tanto em falar, em você perguntar, ele responder, quanto ele for pegar alguma coisa, vai ser mais lenta, vai ser diminuída. Por quê? Porque ele já perdeu uma boa quantidade de neurônios. Essas alterações, pessoal, não vai acontecer em todos os idosos, mas é o quê? É uma alteração fisiológica que vai acontecer. Pode acontecer, um exemplo, num paciente com 60 anos, ele já tem uma alteração visual, uma alteração auditiva, pode ser uma alteração já na memória, mas pode ter o quê? Pode ter um indivíduo de 72 anos que ele está mais esperto do que um de 65, do que um de 68. Então, vai variar da idade do paciente e também do quê? Da característica dele. Às vezes é um paciente que ele é bem é um idoso que ele é bem ativo, ele lê, ele anda, ele faz caminhada, então ele vai, essas alterações vão demorar a aparecer nele, entendeu? É um exemplo. Eu conheço, isso vai depender do quê? Da característica de cada indivíduo e de como é que ele levou a vida dele quando ele era jovem. Um exemplo, eu conheço uma mulher que ela tem 46 anos, você conversando com ela, ela já tem uma característica mais de idade, ela já é uma pessoa mais envelhecida, ela já é uma pessoa que já é mais lenta para raciocinar, uma pessoa que já é bem parada. A gente dá até mais idade para ela, dá já 59, 60 anos. Agora eu conheço o quê? Pacientes, pessoas idosas, têm 72 anos, mas é super ativo. Conversa, faz caminhada, você pergunta coisas, ela tem uma memória melhor que a nossa. Então vai depender o quê? Vai depender dos hábitos de vida desse paciente, de como é que foi os hábitos de vida quando ele era mais novo, da alimentação, se ele é um paciente que ele tem estudo, que ele tem um hábito de leitura, para quê? Para poder retardar a perda da memória. E vai depender do quê? De cada um. Tem uma pessoa que pega dois indivíduos que têm a mesma idade, eles não vão ter as mesmas alterações. Vai depender do quê? Vai depender de como ele viveu anteriormente, como é que foi o processo de vida dele, como é que foi os hábitos de vida dele. Se foi um paciente muito sedentário, se foi um paciente que não praticava atividade física, já não tinha estudo, já não tinha leitura, ele vai ter o quê? Vai ter uma predisposição devido à alimentação dele, devido a ele não estimular a leitura, não estimular a mente dele, ele vai envelhecer mais do que um outro paciente que é o quê? Que tem hábito saudável, que não bebe, que não fuma, que sempre está ativo, que faz caminhada, faz atividade física, que sempre está procurando ler, sempre está procurando estar ativo. Então, cada pessoa vai envelhecer num processo diferente do outro, mas as alterações fisiológicas mais comuns apresentadas são essas, tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido. Amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre as patologias esperadas no paciente idoso. E na sexta-feira nós vamos falar sobre o quê? Sobre os cuidados de enfermagem, o que a gente tem que atentar nos cuidados com o paciente idoso. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus.